A relação entre policiais e detentos é desigual. Enquanto os policiais têm acesso à informação e à liberdade, os detentos estão sujeitos a restrições e têm acesso limitado à informação. Por isso, é surpreendente ouvir que criminosos condenados desenvolvem relações com policiais e que alguns chegam até mesmo a encontrar o amor atrás das grades. Seja em caso de gravidez ou fugas planejadas, hoje você vai conhecer policiais que se apaixonaram por detentos. Já aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal e fica com a gente até o final, porque essa história é inacreditável do começo ao fim. Vicky White. Um dos casos mais comentados na internet sobre a relação de uma agente penitenciária com um preso é o de Vicky White, uma policial que se apaixonou por Kyle White, um detento 18 anos mais jovem. Vale lembrar, Vicky e Kyle White não tinham nenhum grau de parentesco. O escritório do xerife do condado de Lauderdale informou que investigadores conversaram com outros presos da penitenciária e confirmaram a existência de um vínculo especial entre Vicky e Kyle. No entanto, os detalhes exatos desse relacionamento nunca foram totalmente revelados. Especialistas afirmam que existe um termo para descrever esse tipo de atração, às vezes chamado, na nossa cultura, de síndrome do bad boy. O nome técnico é hebestofilia, atração ou interesse sexual por pessoas que cometem crimes, especialmente aqueles mais violentos, como estupro ou assassinato. Quem explica isso é a doutora Kai Jordan, criminóloga e professora de Justiça e Administração do Direito na Universidade Estadual de Connecticut Ocidental. Segundo ela, Vicky White acreditava realmente estar apaixonado por Kai porque fazia com que ela se sentisse viva, depois de décadas vivendo uma rotina segura, estável e sem emoções fortes. Vicky, então com 56 anos e há 25 anos no escritório do xerife do condado de Lauderdale, decidiu se aposentar. Todos gostavam dela, confiavam nela, e ninguém suspeitou que sua aposentadoria escondia um plano maior. Pouco antes de se aposentar, Vicky vendeu sua casa por menos de $100 mil, menos da metade do valor de mercado. No último dia de trabalho, ela disse aos colegas que precisava acompanhar um preso até uma consulta de rotina com um psicólogo. O detento era Kai, que tinha um histórico criminal e era suspeito de assassinato. Era estranho que ele fosse escoltado por apenas uma agente, mas ninguém achou aquilo alarmante. Lembra daquela confiança que todos tinham nela? Pois é, Vicky e Kyle White fugiram. Mas após 11 dias de perseguição, a polícia os localizou em Evansville, no estado de Indiana. Vicky tirou a própria vida para evitar ser capturada. Investigações posteriores revelaram que os dois mantinham uma relação amorosa desde 2020. Eles conseguiram esconder o relacionamento por 2 anos, e Vicky era o cérebro por trás da fuga. O xerife Singleton afirmou que Vicky era uma funcionária exemplar, com um histórico impecável em 17 anos de serviço. Ela era admirada e respeitada por colegas e subordinados, disse ele. A revelação chocou amigos, família e todos que a conheciam, pois ninguém imaginava que ela pudesse se envolver com um homem acusado de assassinato e ainda ajudá-la a escapar da justiça. Especialistas destacam que o contato frequente entre o pessoal e os detentos, a falta de privacidade para os presos e a relação entre funcionários mulheres e detentos homens em penitenciárias podem acabar gerando vínculos impróprios. Brenda Smith, professora de Direito da American University e diretora de um projeto que combate o estupro nas prisões, afirmou que essa é uma situação mais comum do que se imagina. Ela comentou que a forma como a supervisão é estruturada dentro dessas instituições pode criar ambientes propícios para esse tipo de envolvimento. Além disso, ela destacou que o clima dentro das penitenciárias é fortemente sexualizado, o que reduz a privacidade dos detentos homens, ao mesmo tempo em que expõe as funcionárias mulheres a assédios por parte de presos e até de outros funcionários. Independentemente dos detalhes da relação entre Vicky e Kyle White, Smith disse que o caso evidencia falhas graves nas condições das prisões. Segundo ela, parece haver uma cultura que não leva tão a sério o envolvimento de um agente com um detento quanto levaria se fosse contrário, ou seja, um agente homem com uma presa. Precisamos olhar mais de perto o que está acontecendo nas instituições. Não só com os presos, mas também com os funcionários, afirmou. Esse tipo de envolvimento compromete a integridade de todo o sistema, de acordo com ela. Se uma agente pode fugir com um detento assim tão facilmente, isso revela uma falha de segurança muito mais profunda que deveria preocupar a todos. Mas Vicky não foi a única. Basta dar uma olhada na história de alguns assassinos serial killers famosos para perceber que muitos deles tinham fãs apaixonados, e alguns chegaram a se casar com essas pessoas enquanto ainda estavam presos. Stephanie Smith White. Em fevereiro de 2020, um juiz britânico classificou Curtis Wine como um grande delinquente, e essa descrição não podia ser mais precisa. Wine construiu um verdadeiro império do crime baseado no tráfico de drogas, de onde tirava lucros milionários. Ele chegou até a ser comparado à versão britânica de Pablo Escobar, escondendo suas operações sob fachada de empresas aparentemente legítimas. Seu sucesso foi tão grande que ele entrou para a lista dos mais ricos do jornal Sunday Times de Londres. Na época da sentença, Warren já cumpriu uma pena de 13 anos por envolvimento em esquemas de importação de drogas. Como se não bastasse, ele ainda foi condenado a mais 10 anos por se recusar a devolver cerca de 200 milhões de libras esterlinas que ganhou com o tráfico. E isso não foi tudo. Ele também já tinha sido condenado por homicídio culposo, depois de matar outro detento em uma prisão na Holanda. Mesmo atrás das grades, Warren continuava comandando atividades criminosas de dentro da prisão. Ele era o típico preso manipulador, sempre buscando explorar algum funcionário vulnerável. Foi assim que ele se aproximou de Stephanie Smith White, uma das responsáveis pelo presídio, iniciando com ela um relacionamento amoroso.
Apesar de ter sido treinada especificamente para lidar com detentos manipuladores, Smith White acabou se rendendo ao charme de Warren. Ele exigia 3 coisas dela: sexo, informações sobre a segurança da prisão e ajuda para introduzir produtos de contrabando no local. Com o tempo, os dois se beijavam, praticavam atos sexuais orais. Pasme, Smith White chegou a enviar para Warren uma foto provocante, vestida com uma fantasia de gata. A relação durou 6 meses, de junho a dezembro de 2018. Smith White ficou tão envolvida que tatuou o nome de Warren ao lado de uma rosa no corpo. Warren, por sua vez, teria feito um buraco proposital no próprio uniforme para facilitar relações sexuais rápidas sempre que sentisse vontade. Quando os outros funcionários começaram a suspeitar, foi iniciada uma operação de vigilância. Inicialmente, Smith White negou tudo com veemência, mas as provas eram contundentes. Eles foram flagrados com mais de 450 bilhetes com fantasias sexuais explícitas, escondidos em uma empresa de um parente e até dentro de uma cópia da autobiografia de Warren, The Rise and Fall of Curtis Warren, que estava na casa de Smith White. Em um momento desesperado, Warren chegou a tentar comer uma das cartas de amor quando foi flagrado com ela. Na investigação, os agentes encontraram um mini celular Samsung branco, menor que uma moeda, escondido no carro de Warren. Ele só tinha feito uma única ligação, que foi rastreada até a prisão de Franklin. Não é difícil adivinhar para quem era chamada. Em apenas 3 meses, foram registrados 213 telefonemas trocados entre os dois. No fim, a própria Smith White confessou que havia desenvolvido uma obsessão por Warren e que ele ligava para ela várias vezes por dia da cela, só para chamar sua atenção. Ela acabou admitindo 2 crimes. O primeiro, por ter mantido relações sexuais com o detento entre junho e dezembro de 2018. O segundo, por não relatar que ele estava usando um telefone celular. O juiz Jonathan Carroll declarou: sua conduta representa a mais grave violação da confiança que lhe foi concedida. Já o advogado de defesa, Andrew Nixon, disse que sua cliente havia cometido um erro de julgamento devastador. Ela é uma mulher que se apaixonou pelo homem errado. Smith White foi condenada a 2 anos de prisão por sua má conduta e por não relatar o uso do telefone. Durante depoimentos, ela afirmou estar devastada, mas ainda tinha esperança de que o relacionamento deles tivesse futuro. Vale lembrar, violar uma ordem de prevenção contra crimes graves é uma infração penal grave que pode render até 5 anos de prisão, multa ilimitada, ou ambos. Curtis Warren, cuja fortuna já chegou a 200 milhões de libras, foi libertado sob fiança enquanto a investigação seguia em curso, conforme relatado pelo jornal Mirror. Kelly Jacobs. Essa é a história de uma agente penitenciária que nunca trabalhou na mesma prisão que o homem por quem se apaixonou. Na verdade, eles nem estavam no mesmo país. Kelly Jacobs morava nos Países Baixos e ficou noiva de um detento preso no estado do Oregon, nos Estados Unidos. Com experiência anterior na administração penitenciária, Kelly queria entender melhor como era a vida dos presos e o impacto do encarceramento em suas emoções e pensamentos. Foi assim que ela acessou um site que incentivava a correspondência entre civis e detentos. Entre tantas opções, ela escolheu escrever para James Wyatt Dentel, simplesmente porque ele estava sorrindo na foto do perfil. No início, era apenas curiosidade. Kelly começou a escrever para Wyatt sem imaginar que encontraria o amor em um preso. Com o tempo, as cartas viraram e-mails, os e-mails viraram mensagens instantâneas. Pouco depois, começaram os vídeos e chamadas diárias. A conexão entre eles se intensificou. Eu não fui exigente. Só escolhi alguém que parecia simpático. Depois de um tempo, começamos a conversar por vídeo. Trocávamos mensagens por horas todos os dias, contou Kelly Jacobs em um vídeo do News FLR que viralizou na internet. Formada em serviço social, ela confessou que inicialmente tentou resistir aos sentimentos por Dentel. Ela tinha medo de que o relacionamento tomasse um rumo negativo. Mas depois de alguns meses, os dois reconheceram que estavam apaixonados e decidiram ficar noivos. Eles chegaram a tatuar as iniciais, um do outro nos dedos. No começo, os pais de Kelly ficaram desconfiados com toda a situação, mas, segundo o site Newsflash, acabaram aceitando o Wyatt como futuro genro. Dentel até escreveu uma carta para o pai de Kelly pedindo sua bênção e fez um acordo com um joalheiro holandês para enviar um anel de noivado até a casa dela. O pedido de casamento foi feito por chamada de vídeo e os dois marcaram o casamento dentro da prisão, em outubro de 2021, mais de 10 anos antes da data prevista para a libertação de Wyatt. Kelly contou que não usaria um vestido tradicional, já que isso não é costume em casamentos dentro de presídios. Provavelmente vou usar um vestido branco simples, ou uma calça e uma blusa branca, comentou. Apesar das críticas que recebeu nas redes sociais, ela disse que a maioria das reações foi positiva. Ainda assim, o irmão mais velho e protetor de Kelly continua sendo o único membro da família que não aprovou totalmente o relacionamento. Ela acredita que, quando ele conhecer o Wyatt pessoalmente, vai mudar de ideia. O Wyatt está cumprindo uma pena de 20 anos na penitenciária de Snake River, no Oregon, após ser condenado por agressão e uso ilegal de arma de fogo durante uma briga de bar em 2012. Na ocasião, ele estava com a namorada quando foram atacados por 5 desconhecidos. Em defesa própria da parceira, ele sacou uma arma e atirou em 4 dos agressores. Nenhum deles morreu. Kelly e Wyatt nunca estiveram na mesma sala.
Mesmo após o casamento, não terão direito a visitas conjugais, pois isso não é permitido no estado do Oregon. Eles sabem que vai demorar até poderem viver juntos como marido e mulher, já que a libertação de Wyatt está prevista para 2032. Mesmo assim, Kelly se mantém firme. Ela contou que recebeu comentários ofensivos do tipo: "Como você pode estar com um criminoso? Ele vai sair e te matar." Ela responde dizendo que nunca apoiaria os atos cometidos por Wyatt no passado, mas também não acredita que uma pessoa deva ser julgada apenas por seus erros. Estar na prisão não significa que alguém é necessariamente uma má pessoa. Da mesma forma que estar em liberdade não significa que alguém é automaticamente bom, concluiu Nancy Gonzalez. Em 8 de fevereiro de 2013, a agente penitenciária Nancy Gonzalez foi presa por ter mantido relações sexuais com o detento Ronell Wilson durante seu turno noturno no Metropolitan Detention Center, em Nova York, o que é ilegal. Os dois se conheceram dentro da prisão. Em pouco tempo, a relação intensa resultou em uma gravidez. Segundo documentos judiciais apresentados durante o processo, uma gravação de 2 minutos mostrava o encontro deles em uma sala de atividades do presídio. Outro preso também testemunhou ter visto Nancy parada perto da cela de Wilson e que, ao se afastar, ela estava com as calças abaixadas até os tornozelos. Ronell Wilson era um jovem membro de gangue do bairro Staten Island quando foi preso por assassinar, a sangue frio, 2 policiais disfarçados, James Nemore e Rodney Andrews, durante uma operação ilegal de tráfico de armas que deu errado, em 2003. Ele foi condenado à pena de morte em 2006. No entanto, em 2010, essa pena foi anulada por um tribunal. Mesmo assim, os promotores tentaram uma nova condenação capital, mas em 2016, um juiz determinou que Wilson tinha deficiência mental, o que tornava sua execução inconstitucional sob a 8ª emenda. No tribunal, Gonzalez admitiu saber que era ilegal manter relações com um preso sob sua vigilância. Seu advogado, Anthony Rico, usou uma comparação inusitada ao falar sobre o caso. É como Romeu e Julieta. As pessoas encontram amor nos lugares mais inesperados. Alguns entendem isso, outros não. Fontes citadas pelo New York Post revelaram que, enquanto tentava conquistar Nancy, Wilson fazia chamadas românticas para outras 3 mulheres. Em uma gravação com uma detenta, a mulher comentou que também havia tentado a sorte com ele por estar vulnerável e querer se sentir amada. Depois que Gonzalez foi presa, suspeita de ter conspirado com Wilson para ajudá-lo a evitar a pena de morte, o pai de Rodney Andrews, um dos agentes assassinados, se manifestou com revolta. "Coloquem ele no corredor da morte pelo que ele fez", declarou o Sr. Rodney Andrews ao New York Daily News. "Se ele tivesse tido 20 filhos, isso não mudaria minha opinião." Mas a saga de Gonzalez e Wilson não terminou aí. Em novembro de 2013, Nancy Gonzalez perdeu temporariamente a guarda do filho que teve com Wilson, ainda no Metropolitan Detention Center, no Brooklyn. Segundo ela, familiares de Wilson a teriam drogado em 2 encontros familiares durante o verão, quando ela levou o bebê recém-nascido para visitá-los. Por estar respondendo a um processo federal por manter relações sexuais com um detento, Gonzalez foi enviada a um centro de reabilitação. Como parte de sua fiança, foi proibida de consumir álcool. No entanto, pouco depois do parto, ela perdeu a custódia do bebê por negligência. Durante o julgamento, foi revelado que Nancy teve uma infância extremamente difícil. Mesmo assim, o tribunal concluiu que isso não justificava seus atos e ela foi condenada a 1 ano de prisão. A defesa argumentou que seus erros eram fruto de uma vida de sofrimento e de decisões desastrosas. Sem relação à sexualidade, o advogado também disse que Gonzalez acreditava, erroneamente, que engravidar de Wilson daria a ela um propósito duradouro em sua vida conturbada. A família de Wilson até pediu que ela testemunhasse sobre a gravidez para tentar impedir a aplicação da pena de morte, mas Nancy recusou. Antes de sua sentença, em 15 de novembro de 2013, Rico declarou que Gonzalez sofria de sérios problemas mentais, causados por anos de abusos sexuais que teria sofrido desde a infância, cometidos por seu padrasto, tios e outros homens. Segundo ele, essa sequência de traumas teria moldado sua dificuldade em tomar decisões saudáveis. Gonzalez também revelou durante o processo que acreditava que ter o filho de Wilson daria sentido à sua existência, marcada por traumas, abandono e escolhas erradas. A relação dos dois acabou servindo como um espelho para muitas questões maiores sobre a vulnerabilidade emocional dos funcionários do sistema penitenciário, principalmente quando expostos diariamente a ambientes tensos, violentos, carentes de qualquer estrutura de apoio psicológico. O caso gerou debate nacional nos Estados Unidos sobre os limites da conduta de agentes penitenciários e a fragilidade do sistema, que em muitos momentos falha em proteger tanto os detentos quanto os próprios funcionários. Ela não era uma criminosa. Ela era uma mulher quebrada tentando encontrar um propósito, disse seu advogado na audiência final. Apesar de toda a comoção, a justiça foi firme. Nancy Gonzalez cumpriria pena. E o filho que ela teve com Ronell Wilson passaria a viver sob os cuidados de terceiros. A história
que parecia saída de um filme, tornou-se um exemplo trágico de como envolvimentos dentro do sistema penitenciário podem destruir carreiras, famílias e vidas inteiras. Essas histórias mostram que o limite entre o dever e o desejo pode se tornar turvo quando emoções entram em cena. Em cada caso, fica claro que o sistema carcerário, marcado por poder, vulnerabilidade e isolamento, cria condições onde relações inusitadas e muitas vezes perigosas florescem. E aí? Qual dessas histórias mais te surpreendeu? Conta pra gente nos comentários. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até o próximo vídeo.